Alunos, sejam bem-vindos à videoaula sobre texto em meios virtuais. Nessa videoaula, a gente vai aprender como escrever para a web, quais são as camadas da web. A gente vai fazer uma analogia às camadas da cebola. Vamos ver quais são os elementos do texto web. Então, vamos começar. Como escrever para a web, né? A redação para a web, ela tem uma tarefa que é aliar o texto, o design e a tecnologia e tratar isso tudo como um componente único que é a informação. E essa redação para a web, ela é diferente de uma redação para mídia impressa? É sim. Né? Mas por que ela é diferente? Não é porque ela segue princípios inéditos, revolucionários, né, ou de outras mídias. Na verdade, um texto bem escrito ele é reconhecido pelo leitor em qualquer veículo, seja um jornal, uma revista, rádio, TV ou web. E critérios que a gente já viu em outras aulas, critérios, por exemplo, como clareza, abrangência, credibilidade, eles também têm que estar no texto web, assim como no texto para impresso, no texto para TV. Eles não podem ser deixados de lado só porque a gente está escrevendo para a internet. Então, quais são as diferenças? A gente pode trazer o conceito de multimídia para entender as diferenças. No texto na internet, ele tem que ser multimídia. Ele junta várias mídias num único ambiente. Ou seja, o texto online, ele precisa ir um pouco além daquele texto que a gente escreve para uma mídia impressa. O texto de um site, ele antes de tudo parte da ideia de que existe uma grande imagem na tela do computador, né? E que essa imagem inclui, por exemplo, o menu principal, ícones, banners. E o usuário vai estar constantemente atraído por esses vários elementos dessa imagem, que é o todo na tela, né? Então, o texto, ele precisa se sobressair o mais rápido possível diante de todos esses elementos. E como que ele vai se sobressair? Usando alguns princípios do design, princípios para chamar a atenção do leitor para aquela informação textual. Além disso, num texto multimídia, num ambiente multimídia, né, o texto ele é uma das vias de acesso à informação, porque existem outras, fotos, ilustrações, infográficos, áudios e vídeos também, né? Cada um desses meios de informar estão ali juntos num mesmo ambiente. Cada um tem o poder de atrair o leitor ou o usuário de alguma forma. E cada um é limitado de algum jeito. E nesse sentido, o texto leva vantagem porque testes comprovam que visitantes de sites preferem informações básicas em formato de texto também. Mas é preciso caprichar na hora de escrever esse texto, né? Porque os outros formatos vão estar ali chamando atenção. Então, perceber o texto como um entre os diversos formatos da informação para a mídia digital é uma lição inicial e fundamental para a gente entender a necessidade dos visitantes daquele site. Nos sites, a palavra ela se torna um pouco coadjuvante, né? A web, na verdade, surgiu com base na palavra. Mas se você for procurar alguma informação, alguma tradução do que é web, uma definição, você vai encontrar várias, mas todas elas vão girar em torno de um ponto. É de que é na web que reside o potencial da imagem na internet. Ela é a interface gráfica da rede. E não há site que sobreviva sem impacto visual. Em nenhuma outra mídia vale mais aquele clichê. A imagem vale mais do que 1000 palavras. Na web, a imagem é muito importante. E se o layout, a ilustração, a fotografia, que são tipos de imagens, são capazes de levar vários recados, né, num pacote só, o vídeo é a concentração maior ainda de informações por pixel quadrado. O vídeo dá conta do recado e com uma capacidade de persuasão, de convencimento do usuário que a palavra não tem, que só ela não alcança. Então, gente, não adianta se revoltar. Na web, a palavra é sim coadjuvante,
mas é um coadjuvante de luxo. A gente tem que saber como escrever, né, para a web, a gente tem que saber que palavras utilizar. E a gente precisa entender que, como profissionais de comunicação, a nossa matéria-prima é a informação, seja qual formato for. Então, agora que a gente está focando nas nossas aulas em textos para meios virtuais, a gente vai pensar no texto em si, na palavra, mas vai pensar nos outros elementos que vão compor aquela página na internet. E na próxima videoaula vocês vão ver como é a distribuição do texto em diversas camadas dentro de um site.